Laroejo. É um prazer receber todos vocês aqui. Hoje nós estamos nos encontrando para mais um programa Diálogos Ausentes, o Negro na Dança, para a gente falar um pouco de dança negra, dos corpos negros, dos nossos corpos, das nossas questões. É muito importante dizer que o programa Diálogos Ausentes é fruto de um trabalho do Itaú Cultural, principalmente dos membros do Comitê de Questões Raciais do Itaú Cultural, juntamente com os grupos de trabalho que compõem esse comitê. E a nossa intenção aqui é abrir esse espaço para que nós possamos conversar, mas também ocupar, com os nossos trabalhos e com as nossas subjetividades negras que ficam ausentes desses espaços. Então, hoje a gente vai ter uma conversa bacana, uma conversa gostosa. E é interessante também eu dizer aqui para vocês que o programa Diálogos Ausentes, ele começou ano passado. Nós tivemos encontros sobre artes cênicas, sobre artes visuais e sobre audiovisual. E esse ano a gente vai dar continuidade a esses trabalhos. Nosso primeiro ciclo de conversas foi sobre dança. E hoje nós estamos finalizando essa conversa sobre dança, mas não finalizando o programa, porque a partir do mês que vem nós já abriremos para a conversa sobre literatura negra. Então, deixa eu pegar na minha colinha os dias aqui. 11 de abril será o nosso primeiro encontro sobre literatura negra, que será com a Cidinha Silva. Ela vai dar um panorama histórico aqui para a gente, vai conversar um pouco com a gente sobre essas produções. Temos também 9 de maio, que será nosso segundo encontro, finalizando em junho o terceiro encontro. E logo após junho, ainda não vou revelar as datas, mas nós teremos também os encontros sobre música, que nós sabemos que vai ser um tema bem delicado, como todos são, mas esse eu acho que também vai dar pano para manga para a gente discutir. Certo? Então, bem-vindos. Espero que todos vocês aproveitem. É bonito estar casa cheia, todo mundo aí. Espero que todos participem e que contribuam para essa conversa. Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos. Vini falou Laroie, mas ele esqueceu de dar Feliz Ano Novo, Porque agora o ano começou e está todo mundo sem purpurina, enfim. Então, Feliz Ano Novo, gente? Agora que está todo mundo de volta. Muito bom estar aqui mais uma vez, fechando o ciclo de dança. Numa semana também muito importante para a dança no Brasil. A gente teve uma manifestação segunda-feira pelo cancelamento do edital de dança. A segunda notícia foi a presença do Ismael Ivo no balé do Municipal. E fiquei pensando que ter hoje aqui duas mulheres que estão desenvolvendo uma pesquisa tão importante sobre imagem, sobre memória, sobre corpos, nos coloca num movimento, no mínimo, decisivo, para a gente pensar hoje aqui não somente o lugar da política pública, porque não vai ser exatamente o nosso foco, mas a gente pensar estratégias de criação, estratégias de resistência, possibilidade de desdobramento nessa dança no lugar contemporâneo. E, para a gente começar o encontro de hoje, eu vou chamar aqui a Carmen Luz. Por favor, muitas palmas para a Carmen. Tu não quer sentar aqui perto de mim, não? Tu não quer sentar aqui, não? A Carmen Luz ela é coreógrafa, cineasta, diretora de espetáculos cênicos e pesquisadora artística. Atua profissionalmente nos campos da coreografia, da performance, encenação, interpretação, dramaturgia, realização audiovisual, artes negras e educação. Pesquisa o corpo afrodescendente e suas manifestações culturais e artísticas, tornando-os o principal foco temático do seu trabalho, a criação, produção e problematização de imagens. Aborda com especial interesse as histórias da vida negra, a gestualidade das mulheres afrodescendentes e a corporeidade dos jovens moradores dos grandes centros urbanos. Ela ainda é mestre em Artes e Cultura Contemporânea pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito prazer tê-la aqui de novo. A gente ficou conversando ali um pouco, e a Carmen estava falando sobre a pesquisa dela, de um corpo expandido, um corpo negro expandido na dança. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre isso. Ela trouxe um texto. E ansiosa para saber dessa expansão desse corpo.
Boa noite para vocês. Eu esqueci de treinar a entrada, né? Não ensaiei. E aí, no nervosismo... Olha, eu fiz um textinho aqui muito breve, só umas, como diz lá na minha terra, uma pinta, né? Para a gente ter um dispositivo para a gente poder conversar um pouco depois. Então, vocês não fiquem chateados comigo, porque eu vou até o agradecimento eu vou ler, senão eu vou ficar falando aqui horas. Mas eu já falei para ela que eu vou dar umas picotadas no meio. Então, boa noite. Meu muito obrigada à mestra, irmã mais nova, Luciane Ramos, à curadora, Diane Lima, à Natália Souza, ao Vinícius Amaral, ao Tiago Ferraz e toda a equipe dos Diálogos Ausentes e do Itaú Cultural pelo feito. Obrigada aos amigos muito queridos e colegas presentes na sala. Nem sabia que viriam tantos. E a todos vocês que vieram compartilhar essa noite conosco. Eu me sinto muito honrada mesmo de estar aqui com vocês e nessa cidade. Senhora dona da casa, senhora da dona da casa, vem me ver e vê e vê. Vem me ver e vê e vê. O presente que eu trago para você. Veja, eu trago a minha bandeira, com certeza colorida de purezas, cheia de sol, carinho, paixão e estrelas. Senhora dona da casa, vem me ver e vê e vê o presente que eu trago para você. Abre a porta, por favor, que eu quero entrar, com licença, com a minha alegria, com a minha música, com a minha energia, com o meu amor, com a minha fantasia, com a minha certeza. Abra a porta, por favor, que eu quero entrar, que a minha bandeira lhe traga sugestão, lhe traga solução. A minha bandeira é da cor do céu, azul, azul, amarela como a cor dos campos de trigo, vermelha como a cor do planeta Marte. As 3 cores básicas do arco-íris, as 3 cores básicas da sua íris. Senhora dona da casa, vem me ver e vê e vê o presente que eu trago para você. Eu queria começar essa breve exposição com saudação e pedindo licença a vocês, como manda a tradição lá de casa. Então, eu lembrei da singeleza desse poema música que um rei escreveu, um rei que nasceu lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, e é um dos compositores meus preferidos, que é o Jorge Benjor. O nome da canção, se vocês quiserem depois procurar, a belezura da canção, é Senhora Dona da Casa. Então, vamos lá. Salve a bandeira, a dele e a minha. Compartilho a ideia de que dança negra é um guarda-sol. Um guarda-sol que abriga afirmativamente as danças. As danças que comunicam as experiências das pessoas de pele escura nos seus modos de existência e em seus tempos de vivência. Danças também que incorporam e experimentam as subjetividades centradas em percursos intelectuais ou não, mas assumidamente afrodiaspóricos. Nesses diálogos, eu gostaria de conversar com vocês a partir do conceito de dança expandida, uma categoria de dança que não tão somente incorpora, interliga, coliga signos e formas, mas faz explodir fronteiras linguísticas e nos provoca, nos convida, nos solicita a olhar, a contemplar, a pensar, a atuar e talvez amar. Vídeo 1. Um preto ou
dança o menino. Dá para baixar essa luz? Que parece que não, mas é um videoarte. Um preto ou dança um menino. Caminhando mais um pouco, e muito rapidamente, eu gostaria de me arriscar a pensar com vocês aqui um conceito. Um conceito que eu estou chamando de dança negra expandida. De um modo geral, sob um ponto de vista expansionista, ou, digamos, mercadológico, podemos pensar na importância de nossos corpos de pele escura e seus degradês, repletos de artimanhas, saberes e técnicas quase sempre ignorados e desprezados, de nossas cabeças afirmativamente negras, todos construtores de dança, dilatando-se, expondo-se com franqueza,
crescendo e se espalhando por aí, circulando por meios e lugares pouco ou nunca idos, visibilizando-nos, alimentando e também salvando a dança. A dança em geral. As academias, escolas, universidades, teatros, companhias, salvando da crise de interesse público pela aquela coisa que são atravessadas as linguagens de entretenimento complexo e forte imaginação, como é o caso da dança e como é o caso das nossas danças. Aquela coisa complexa, entretenimento, de forte imaginação. Poderíamos pensar também, genericamente, que tal caminho pudesse nos auxiliar naquilo que muitos artistas já vêm cumprindo à risca, segundo o refrão e traçado do nós por nós. Nos depararíamos com o óbvio e o ululante. A gente nunca esquece do Nelson Rodrigues, o reacionário parceiro. Encontraríamos o óbvio e o ululante. A existência e a inadiável necessidade de descoberta e convivência entre nós. Nós, que somos amarrados naquele infinito emaranhado de nós que somos. Nós, em nossa individualidade do nós. Outro dia, eu me deparei com um mestre, um outro mestre da nossa dança, naquele estado reservado a quem envelhece no nosso país e que nunca foi o tal empreendedor. O cara sonhou com a dança, sonhou, aprontou com a dança, viveu da dança e agora ela se vai. Bom, eu penso, vamos lá, quem sabe um filme? Eu, que sou negra gerúndio, fiquei pensando, quem sabe um filme? Então, vamos ao filme. Com quantos e como acabamos por contribuir com os nossos naquilo que um dia alguém chamou de assassinato cultural? Afinal, quem somos antes de nós? Quem somos antes de sermos somos? Onde estamos, apesar de nós? Para onde vamos? Para onde foram os antes de nós? Qual o plano? Do quintal lá de casa, encravado em mim, do linóleo benzido que me protege das quedas, das máquinas de olhar que aprendi a manejar na marra, no susto, no desejo e na obrigação de continuar, eu contemplo o presente e seu permanente gerúndio, e nele está a memória. O corpo de seu fulano, a dança de Dona Cicrana, o vocabulário de Beltraninha, a injustificável ausência de nosso tio, de nossa avó nas escolas, de nossa colega nos currículos. Perguntas, criar imagens, espalhar memória, circular nossa memória, expandir nossa memória por uma outra história da dança, por outras danças na história. Nós, alguns de nós, estamos continuamente nascendo, vivendo, morrendo, ressurgindo, transformados pela construção de um tempo-espaço em que será bom, bonito e barato ser diferente, diverso e ter, ao mesmo tempo, igualdade de oportunidades e direitos plenos. Direitos, por exemplo, de sermos processo. Direito de incorporar também, por exemplo, em nossas danças, os nossos trapos, os nossos inacabados, nossos não saberes,
nossas realezas, sei lá, tudo que é nosso, essa coisa toda. Lembro, ouço, agora, o refrão do poeta gritando em meus ouvidos: pois paz sem voz não é paz, é medo. O que podemos dizer da beleza centrada na exploração de recursos, na titularidade subhumana? O que podemos dizer da beleza feia? Tumbeiro. Um experimento.
é isso, para a gente ter um dispositivo para começar a conversar. Muito bom. Eu fiquei balançada com sua fala, que é quase uma palestra performance, né? Um jeito diferente de ler o texto, um texto cheio de imagem. E a gente estava cochichando aqui um pouco, e vendo o Tumbeiro, um experimento, me parece que, além de expandir a memória, de ir em busca e fazer esse mergulho que vai até em direção de uma justiça epistêmica, né, de você buscar essas imagens, de você ressignificá-las, tem também o que você cochichou aqui sobre a necessidade de como fazer, né? Como que a dança vai dialogar com esses novos objetos, a dança dialogando, no caso, com o cinema ou com o vídeo. Para você, como tem sido esse processo também de, além de, óbvio que você já tem esse lugar dentro do cinema e de fazer também uma produção dança-cinema, mas como é também esse deslocamento, né, de você fazer essa expansão de linguagens, que também é um lugar de ir em busca de ocupar espaços, né, ocupar outros espaços de interlocução entre a dança e as artes visuais, por exemplo? Mais uma ideia de, antes de ocupar espaço, da dança ocupar os espaços, né? Sim. Da dança, ela poder atravessar e implodir as fronteiras. Essa é que é a ideia de não se conformar com uma dança que fica presa ou no espaço cênico, um determinado tipo de espaço cênico, onde se briga muito para estar, e é muito importante que lá se esteja, mas que ela não pode ficar confinada nesse único espaço, não é? Porque a gente sabe que talvez o grande pulo do gato para nós, blacks, ou negros, ou pessoas de pele escura, é que as imagens do nosso corpo e dos nossos ancestrais, através do corpo deles, elas podem ir, elas podem expandir. E, a partir disso, a gente pode começar a pensar em quebra de estereótipo. Me parece que é disso que se trata. Como que a gente quebra as representações. Mas, se a gente fica apenas numa única sala, pensando somente numa determinada forma de fazer danças, não é? Me parece que hoje a gente limita esse fazer. Eu estou interessada nessas rupturas, né? Eu estou interessada em fazer essas pontes que o Tumbeiro faz, por exemplo, né, entre tráfico de mulheres, a plataforma das passistas, a plataforma das mulheres da noite, o tráfico transatlântico, essas correntes que estão sempre, a revolta delas, mas o espaço continua o mesmo, continua o purão. Então, essas imagens com dança e os objetos que vão levando junto essa dança para as pessoas pensarem. Não deixa de ser um exercício. Eu vou falar aqui do que eu entendi, né, do que me tocou, mas também não deixa de ser um exercício em busca de ressignificar esses lugares dados, né? Porque quem disse que foi assim? Como essas imagens foram criadas? Apesar de que a Tumbeiro nos leva ao Tumbeiro, nos leva a um espaço que talvez a gente já conheça no imaginário, mas quando você vai de frente a ele, que você vai com toda a sua construção do Tumbeiro, você encontra um salto, você encontra uma mulher, você encontra as correntes, então você encontra talvez uma reflexão sobre o que é esse contemporâneo, esse Tumbeiro contemporâneo, né? O que são essas amarras de hoje? Me faz pensar muito sobre como que a gente pode e deve exercitar esse lugar de ressignificação, de pensar esse lugar de criação, de processo, como você falou. Uhum. E principalmente também não ter talvez abrir para o poder das imagens, e a gente não começar a relativizar, não ter perspectiva moralista, né?
Porque se a gente pensar nesse tipo de trabalho, por exemplo, que pode levar a uma observação clara de tráfico de mulheres ou de trabalho das dançarinas como objetos de prostituição. Né? Se a gente for pensar numa perspectiva, talvez, do norte, né, vai ser sempre o lugar da vítima, né, ou da algoz, e não o lugar das trabalhadoras. E a gente precisa pensar no lugar das trabalhadoras, mas a gente precisa pensar que essas trabalhadoras têm que ter condições dignas de trabalho, como as bailarinas e como essas trabalhadoras aí acabam com seus pés nessas plataformas. Nessas plataformas. Não é nessas plataformas, assim como as bailarinas no balé também acabam com seus pés naquele tipo de armadura. Né? Coisas assim que me levam a pensar na dança como algo que faz com que a gente precisa parar, olhar, ser convidado e contemplar. E, a partir daí, pensar o que a gente vai fazer. No trabalho do menino, o menino dança, né? A fragilidade desse bailarino, que pode ser qualquer um desses meninos, né, que são encontrados no lixo, mas que ele vem revisitar, né? A gente sempre ressuscita, né? Corpo negro é um corpo que ele volta. Ele volta porque ele nunca foi. Esse lugar de ir não. Bom, tudo bem, tem vários troncos culturais, mas no que eu acredito e naquele ao qual comungo, né, a gente está aí o tempo inteiro, né, e a gente volta para fazer a visita, né, e dizer como as coisas são. Então, a ideia é essa, de uma dança que entra pela galeria, que entra na sala de cinema, que volta para um palco e um espaço cênico tradicional, que provoca debate, mas que é muito difícil de ser devorada a curto prazo. A gente estava até falando sobre isso, né? Eu comentando com a Carmen que talvez a gente aqui no Brasil tenha uma ideia de olhar a expressão pela expressão. Então, eu, como público de dança, eu vou à dança, eu, como público de teatro, eu vou ao teatro. Mas, se eu não tenho uma habilidade, ou se eu não tenho intimidade com a dança ou com o teatro, que talvez seja 90% das pessoas no Brasil, eu não saio da minha casa para vê-lo. E como seria a mudança de perspectiva se a gente passasse aí não somente pela linguagem, mas pelo que ela quer dizer, pelo discurso, pelo conteúdo. Eu acho que, quando se trata sobre essa expansão, né, a expansão da linguagem, essa interseccionalidade não deixa também de trazer uma perspectiva estratégica para a própria dança, né, de fazer essas interlocuções e de ir em busca desses caminhos. Sim, sim. A gente está trabalhando com uma ideia de memória, né? Como é que hoje a gente pode fazer uma ação bastante estratégica, né, para a dança? Através das imagens, que esses corpos precisam ser vistos. Esses corpos precisam ser vistos dançando. A gente precisa saber das histórias dos nossos colegas. A gente precisa saber, e todo mundo precisa saber, porque o que interessa é que a gente rompa com aquele primeiro segmento básico, que é o segmento da ignorância. Aí depois começa a guerra. Porque, quando se sabe que existe uma quantidade enorme de bailarinos, bailarinas e também outros seres humanos que não se categorizam como o ou a, excelentes artistas, cheios de técnicas, saberes, esses saberes absolutamente menosprezados, outros com saberes que já são saberes consagrados, mas que parece que nós não existimos. Então, é fundamental que essas histórias de vida, que essas imagens,
né? Que elas corram, que elas atravessem as fronteiras, que elas cheguem nas casas das pessoas, que elas cheguem nas comunidades, né? Ressignifica. O menino lá que sonha, como um dia eu sonhei, em ser bailarina mesmo, aquela coisa bem que alguns de vocês podem pensar, aquela coisa careta, burguesa, né, romântica do balé clássico. Assim, bom, a maioria das meninas se interessam pela dança, a maioria das vezes, por dois lugares. Um pela dança popular, porque é o que ela tem, e outro é um sonho, ou uma fantasia, ou um sonho de se tornar aquele ideal romântico que ela vê. Mas, puxa, você vai no Teatro Municipal hoje, eu não sei do daqui, mas acho que não deve ser muito diferente, e você procura os negros dançando. Mas a gente não está falando de Mercedes Batista nos anos 40, 50. A gente não está falando disso. A gente está falando do ano 2017. Bom, esse papo, vocês vão dizer, poxa, Carmen, esse papo é mesmo, é muito antigo, é assim mesmo. Poxa, mas vira a chave. É isso. Vamos virar a chave. E a chave ela é virada através da massificação de imagens e da conscientização através dessas imagens. É um processo de educação pela imagem. É isso que eu estou propondo pela dança, que a gente massifique imagens positivadas do corpo negro em movimento, que as pessoas comecem a ter notícias positivas e realmente ter orgulho de falar dança negra. E aí sim relativizar, discutir o conceito. Porque a dança é negra não é porque ela é ruim, como outro dia eu vi. Então, quando esse menino, essa menina, né, essa jovem, esse jovem, essa senhorinha, e esse ancião entenderem que a dança de um tambor de crioula que eles fazem lá num quintal é uma dança clássica, acabou a conversa. A gente está falando de dança clássica. Aquele tambor de crioula, aquele jongo, aquele samba do miudinho. A gente está falando de dança clássica. Então, a gente não pode continuar vendendo o discurso que a gente acaba incorporando de que dança clássica é o balé eurocêntrico. Então, essa é a conversa que, nessa pesquisa de conversar com tanta gente, né, que faz dança, e de levar essa voz para frente, né, eu costumo dizer que isso que importa. Costumo dizer que não é amadurecer o discurso, eu gosto de dizer que é verdear o discurso, é tornar verde, indigesto, para que a gente pegue o fruto e comece a gente conversar com ele, esperar amadurecer e dizer, tá, vocês são foda. E a gente estava dormindo. E aí a gente vai ver exatamente para onde a gente vai. Se vai continuar a exclusão completa nos livros didáticos e nas nossas escolas, e na nossa vida e nos nossos palcos, e em quantas manifestações a gente vai ver quantos negros tem, essas coisas. É isso que me parece que a gente pode pensar a princípio. Essa dança negra que ela se expande por tantos meios e por tantos objetos talentosos. Um deles, o corpo. E que ela se abrasileire, de fato, né? Que ela se descolonialize. Me parece que assim a gente sempre teve problema do espelho, né? Tem muitos sociólogos que falam isso aí. Eu não sou socióloga, então não sou artista.
Não vou me enveredar por uma teoria, mas é incrível a nossa dificuldade de olhar no espelho. O nosso espelho é muito multifacetado e a gente só vê uma determinada imagem, não é? Então, a gente precisa se deslocar dessa imagem. E a gente se desloca com ação, com reflexão e com ação. Dá trabalho, a gente está aí vendo os nossos mestres sucumbirem, a gente não tem a coragem de dizer, pô, meu velho, meu ancião, a sua dança, ela é poderosa por isso, disso, isso, isso, isso. A gente vai lá, pega do mestre, traz para o nosso espetáculo, mas a gente não valoriza, não é fazer homenagem, eu não estou falando disso. Homenagem fazemos à beça. Eu estou falando tornar aquele saber que é clássico, repito, clássico, e classicizá-lo nos lugares claros de poder. É essa discussão política, me parece. Como é que a gente faz isso? Dentro dos nossos trabalhos artísticos, nas nossas salas de ensaio, e como a gente faz isso com as nossas câmeras de cinema, como a gente faz isso nas aulas que a gente dá. E de uma maneira massificada. O nosso trabalho é de formiguinha, mas está na hora da gente ter um pouco mais de pressa, parece, porque esse papo de formiguinha a gente está escutando desde do TEM. E talvez, não sei se vai finalizar, que eu não sei se tem perguntas, mas hoje é um dia muito especial para todos nós. Eu estou rindo à toa, porque hoje é dia do aniversário do Abdias do Nascimento. Olha. Hoje é dia 14 de março. O velho baixou aqui, trocou meu vídeo, inclusive. Era outro vídeo, era outro tumbeiro. Mas quando... mas é isso. Então, hoje é um dia super importante, né? E o Abdias gostava, aquela verve maravilhosa dele, né? Ele dizia, eu gostava mesmo, acho que vocês viram, em algum momento ele fala isso. Acho, inclusive, que alguém gravou. Mas ele gostava eu gostava de agitar. Porque ele tinha pressa. E a gente tem um legado aí. Então, eu não sei, talvez eu tenha muito mais pressa ainda agora, depois desse legado. Mas eu acho que a gente pode esticar a conversa e perguntar para Renata Lima como que a gente faz isso. Vem para cá sentar para conversar com a gente. Não, pode ficar. Gente, vou chamar agora a Renata Lima, que é capoeirista do Centro de Capoeira Angola, Angoleiro Sim Senhor, diretora artística do Núcleo Coletivo 22, pode sentar ali. E professora adjunta do curso de licenciatura de dança na Universidade Federal de Goiás. Veio diretamente de lá para conversar com a gente. Sua formação em dança perpassou pela Companhia de Dança Negra Contemporânea Batacatô, dirigida por Firmino Pintanga, pelo Abaçaí, Balé Folclórico de São Paulo, e pelo curso de dança da Unicamp, onde se graduou bacharel e licenciada. É mestre e doutora em Artes da Cena, também pela Unicamp. É autora do livro Corpo Limiar e Encruzilhadas, Processo de Criação em Dança. Seja bem-vinda. Pegou a conversa no momento ótimo da pergunta. Boa noite a todos e a todas. Eu vou fazer assim, antes dos agradecimentos e antes de saudar, ou melhor, vou fazer a saudação de um jeito diferente. Ao invés de eu ouvir aqui a minha própria voz, eu vou chamar meus camaradas, que eu não sou de andar sozinha, para a gente fazer uma saudação aí, ouvindo a voz da nossa ancestralidade.
Esses são meus camaradas. E aí, depois, quem quiser saber onde que a gente encontra esse pessoal, a gente, no final aqui da conversa, vai dar o endereço. Então, eu queria começar agradecendo o convite, agradecendo a indicação, dizer que é um grande prazer estar participando desse evento, parabenizar o Itaú pela iniciativa, agradecer aqui essa mesa que nós estamos compartilhando e agradecer a presença de todos vocês. Eu vou deixar aqui passando, Diane, umas imagens que faz parte de um dos coletivos que eu faço parte. Como eu falei, não sou de andar sozinho, então eu me constituo a partir de vários coletivos, né? Desde a minha família de sangue, que está aqui, minha família de santo, minha família de capoeira, que está aqui também, e a minha família de arte, que é o Núcleo Coletivo 22. Então, nós vamos deixar algumas imagens aí passando. Se alguém se interessar por um trabalho ou outro, na rodada de conversa aberta, a gente pode esticar um pouco mais a conversa sobre isso. A gente estava conversando lá fora e você falou que a capoeira ela era presente, que, apesar de muitos trabalhos a capoeira não ser o objeto principal, mas que ela estava no corpo. Como que é para você essa conexão entre a capoeira e a dança contemporânea? Fala um pouquinho para a gente desse lugar que você vem e que é tão importante para a tua formação. Certo. Bom, a Carmen trouxe essa imagem, né, de que a dança ela pulsa muito desde criança e a gente às vezes escolhe já uma imagem, né, que está ali mais fácil, que está ali idealizada. Então, a dança pulsou em mim desde muito cedo, né, e ela começou a perpassar pelo meu corpo pelas manifestações culturais que me rodeavam, né. Posso dizer que o samba é uma delas, posso dizer que o hip-hop é uma delas. Eu faço sempre questão de citá-las, porque esse é um jeito de dizer que a minha formação em dança começa aí. E a capoeira é a terceira dela. Então, antes de me reconhecer como uma mulher da dança, eu me reconheci como capoeirista. E aí, quando eu começo a estudar dança formalmente, aí eu digo, sair de casa, ir lá numa escola, ir numa academia, ter um professor. Quando eu comecei a fazer isso com a dança, a capoeira já estava no meu corpo, né? Eu já tinha incorporado a capoeira, eu já tinha entendido o que era a ginga e já tinha construído o meu movimento nessa relação de luta, de defesa, de ataque, de floreio, né? Então, isso me ajudou a significar o que seria o meu corpo na dança. Mesmo quando eu estava estudando uma outra linguagem, uma linguagem específica de dança, isso foi significando. Então, quando eu começo a pesquisar a dança, a capoeira é um dos meus focos de estudos. Então, a capoeira aparece no meu mestrado, aparece no meu doutorado, e hoje, na minha prática, junto com o coletivo, ela está sempre presente. Se ela não está na linha de frente, ela faz parte da nossa preparação corporal, sempre. Sim. E penso que, quando a gente também estava falando lá fora, você falou muito sobre também a questão da liminaridade. E eu, quando eu olhei o título do livro, eu tomei um susto, porque eu também tenho pesquisado muito sobre essas encruzilhadas. Então, acho que seria legal a gente falar um pouco sobre esse processo da pesquisa, né? Esse corpo limiar, esse corpo também que é ritualístico, né? Como essas interseções se dão? Como você chegou nesse lugar dessas encruzilhadas? Tá, bacana. Bom, então é isso. Vou falar um pouquinho dessa história do corpo limiar e das encruzilhadas, que, inclusive, vou aproveitar para fazer a propaganda. Ela trouxe o livro para a gente ver, óbvio. É esse livro aqui, que é uma sistematização da minha pesquisa de doutorado. Quem tiver interesse, a gente tem alguns exemplares aí para vender no final, só procurar a gente também. Eu acho que essa ideia da encruzilhada, ela aparece num momento muito oportuno assim na minha vida, né? Depois que eu já estava um tempo ali estudando dança, eu caí numa apatia danada, numa chatice assim. Tudo que eu ia ver de dança eu não gostava. Eu podia até fazer uma crítica positiva ao espetáculo, dizer que foi bem construído, que eu gostei da interpretação, mas nada do que eu via eu gostava. E não é porque as coisas não eram boas, era porque eu estava fria ali, né? Ali as coisas não estavam me cativando. O que eu gostava? Eu gostava era de uma roda de capoeira. Era ali que eu tinha prazer, assim. Eu tinha prazer não só de participar, mas eu podia ficar ali sentadinha, vendo, assistindo 2, 3, 4 horas e achando bom, né? E era assim com jongo, era assim com batuque, era assim com tambor de crioula, que a Carmen já citou.
E aí, quando eu comecei a ler a Leda Maria Martins, que fala desse conceito da encruzilhada, o Eduardo Oliveira também, caiu a ficha, né? Eu liguei a chave. Olha, então é isso. Eu estou interessada para aquele estado corporal que se cria nesse contexto da performance negra, que tem um caráter ritualístico, né? Não necessariamente naquele corpo que está encenando, naquele corpo que está organizado no espaço agenciado para ser visto, né? Eu estava interessado nesse outro estado corporal que eu chamei de corpo limiar, fiz essa livre adaptação a partir da discussão de liminariedade do Victor Tanner, né, que vai discutir aí os rituais de passagem. Embora essas manifestações não sejam rituais de passagem, exatamente, são rituais, né, se organizam ali de uma comunidade para essa mesma comunidade. E aí eu vi que ali estava a minha potência, que ali estava a minha força, meu engunzo, meu axé, que dali eu ia conseguir tirar estímulo para a minha criação, para a minha dança, e sair um pouco da apatia. Essa é a principal diferença entre o ritual e o rito de passagem? Está inserido dentro? O rito de passagem tem uma questão de que você muda de status, né? De status social. Então, você entra criança, sai adulto, você entra solteiro, sai casado. Não necessariamente acontecem essas mudanças de status social, né? Numa roda de capoeira, numa roda de tambor de crioula, né? É um parêntese que se abre ali dentro do seu cotidiano, mas ainda é o seu cotidiano, e você entra mesmo na mesma situação. Mas não tenho dúvida que é uma chave, uma fenda. Eu gosto dessa ideia de fenda, né? É uma fenda que se abre no espaço, onde você consegue viver um espaço-tempo diferenciado, né? A Leda vai falar da performance espiralar do tempo, né? O espaço de afrografias, né? É um espaço onde o passado se atualiza, é um espaço de memória, é um espaço onde você joga com a sua performance individual, o seu corpo, mas com o corpo coletivo, com o corpo memória. Então, você está jogando com hoje, está jogando com ontem, e, né, assim, escrevendo possibilidades do amanhã. Então, é um entre-lugar, né, essa condição liminar aí de um entre-lugar. E eu acho que isso traz muito um pouco do que você também falou sobre uma produção de imagem que também nasce de um outro lugar e também vai ser ressignificada por sair desse lugar de deslocamento, né? A gente estava comentando sobre, muitas vezes, a tentativa de mimetizar as imagens e não trazer a energia que esses rituais têm, ao invés de trazer só a imagem, o estereótipo. Olha, eu, particularmente, no meu lugar hoje, assim, respeito muito todas as expressões de danças, assim, até aquelas que tendem mais ao mimetismo, porque eu acho que é uma chave também, sabe? Eu acho que existe forma, existe uma técnica, né? Existe uma poética que também se aciona a partir da forma. Então, eu não tendo a criticar essas expressões, não. Inclusive, acho que tem muita coisa boa assim produzida nesse sentido, que vai mais para a questão da forma. Agora, eu me interesso pelo caráter de jogo. Eu me interesso por essa pulsão que o ritual, eu não citei os rituais religiosos, mas é claro, né, que com isso tudo, isso está presente também, né? Eu me interesso por essa pulsão que a gente é capaz de criar dentro de um diálogo, né? E dentro de uma perspectiva dialógica, né? Relacional. Uma coisa que eu produzo a partir do meu corpo, mas que também é produzido por uma determinada essas palavras, é esse toque, é esse tambor, e aquilo aciona, né, algo no meu corpo, que aí produz também algo, instaura uma esfera. Eu me interesso por essa esfera, por esse estado corporal. Agora, eu também não acho que... Eu fico até assim, eu sou sempre muito cuidadosa para falar dos trabalhos de dança, porque eu também não sei até que ponto eu, no meu trabalho, dou conta de chegar nesse ideal, né? Assim, eu acho que esse corpo limiar é algo que a gente persegue.
E como é que a gente persegue? Vivendo a roda de capoeira. Como é que a gente persegue isso? Vivendo o jongo, né, Renatinho? Como é que a gente persegue isso? Vivendo o batuque. E entendendo isso como espaço não só de formação, mas como espaço de vivência artística. Eu coloquei o lance do mimético porque a gente teve aqui, eu não sei se vocês estiveram aqui com a gente na abertura de teatro, e a Fernanda Júlia fala muito sobre isso, né, sobre a diferença entre criar um mimetismo e de ter um respeito, de fato, sobre o que é a religião, o que são os símbolos, o segredo e o mistério, como se mantém isso, né? Então, foi mais nesse sentido, assim, de tentar... Que é exatamente o que você está falando. Não, eu entendo. Essa é uma discussão antiga na dança. Uhum. Essa não é uma discussão atual, não. Assim, eu acho que eu passei também. Eu acho que quando eu passei por aquela apatia, eu passei Era por disso que você estava falando. eu passei por esse momento de não me identificar. Mas hoje, assim, né, do lugar onde eu falo, eu prefiro ver e saber que está acontecendo uma dança que não consegue superar muito a questão da forma, do que não ter referência nenhuma, né? Do que simplesmente não acontecer. Eu acho que um exemplo para mim foi clássico. Eu sou aqui de São Paulo, mas eu moro há 7 anos em Goiânia, né? No Cerrado. E, além do trabalho do coletivo, é muito difícil a gente ver trabalhos que deixam muito claro uma identidade negra. A gente tem ali assim trabalhos em dança cênica, né? Tem uma iniciativa outra, mas é tudo muito simples. Teve um dia que o Balé Folclórico da Bahia foi para Goiânia. Foi um sucesso, né? Primeiro porque eu vi aquela plateia cheia de pessoas negras, e as pessoas negras daquela cidade dificilmente vão assistir dança. Já começa por ali, né? Eu fiquei impressionada, eu falei assim, olha, eu nunca tinha visto tantos negros naquele dia. E as pessoas se identificaram, entendeu? Eu digo o Balé Folclórico da Bahia porque esse é um trabalho que a gente poderia fazer essa crítica, talvez, né? A depender do ponto de vista. E as pessoas se identificaram muito, eu acho que comunicou. Então, eu acho que é bom que existam vários trabalhos. Eu acho que a dança ela é muito grande. A dança negra pode ser maior ainda se ela for diversa, Sim. se ela tiver muitos formatos, se ela tiver muitas formas de pensar. É claro que a gente vai ter sempre essa questão da ética, a questão da apropriação, né, que está muito pulsante aí para a gente pensar, mas eu, honestamente, não me sinto à vontade para ser o parâmetro disso. Seria legal se você pudesse comentar alguns trabalhos do Coletivo 22. Também dar um oi para os meninos. Posso até apresentar os meninos Claro, agora? claro. Então, esse daqui é o Tom, esse é o Palma, Darlan, gente. esse é o Buda e esse é o Carlos. Todo mundo veio de Goiânia? Não, eles são todos daqui. Olha, esse coletivo interestadual. Então, para falar um pouquinho do coletivo, é isso. O coletivo ele nasceu de vários encontros, de várias confluências. Tem mais gente aí do coletivo, a Vivi está ali atrás. Oi, Vivi. Que bom que ela está aqui. Ele nasceu de várias confluências, né? Eu, antes de, como você citou no meu currículo, antes de estudar dança em Campinas, eu passei pelo Batacotô, uma formação com dança afro, e passei pelo Abaçaí, Balé Folclórico de São Paulo. E já era capoeirista. Essas 2 escolas foram bastante importantes para mim. E lá na Unicamp, eu me juntei com uma outra figura, que é a Eveli Vicari, e lá a gente fundou o Coletivo 22. Por que é Coletivo 22? Essa pergunta é boa. Eu adoro responder fica curiosa, isso. essa coisa, número e palavra, a gente não quer saber. 3, 7, 22. Isso. Bom, coletivo porque é isso, né? A gente pensou numa organização assim que fosse democrática, né? Que fosse coletiva de fato. E a gente tinha um fetiche por nome e número. A gente queria essa coisa do nome e número e que número. E a gente, desde essa época, lá na Unicamp, trabalho de conclusão de curso, a gente tinha um interesse muito grande pelo urbano, pela cultura urbana, porque eu tinha ainda uma herança dessa do movimento hip-hop. Está ali minha irmã, que me influenciou muito nisso, me influenciou muito para dançar. Isso. E a gente também se inteirava muito pela questão mítica e mística.
né? E a gente tentava fazer um diálogo entre essas questões, o urbano, o mito e o místico. E essa minha amiga Iveli, que pena que ela não está aqui, ela entendia um pouco de tarô. E aí a gente foi buscar o nosso número no tarô, a carta 22 é a carta do louco. E aí, quando a gente foi entender o que era isso, a gente viu que estava muito ligado à aventura, à inventividade, a se jogar. E era isso que a gente estava querendo fazer naquele momento, assim, meio sem saber como é que faz, que é bem isso, louco, né? A imagem é uma pessoa andando com uma trouxa, ele vai cair no precipício, mas ele não está nem aí. E eu acho que trabalhar com arte é um pouco isso também, né? Tem um pouco disso. Então, é Coletivo 22 por isso. A gente nasceu assim enquanto grupo nesse momento, lá na Unicamp. Para mim, foi uma formação muito interessante, porque eu já trazia essa bagagem da dança afro, das danças populares, da capoeira, e ali eu fui incentivada por mestres como Inés Cira Falcão, Eusébio Lobo, entre outros, a descobrir, a investigar o meu próprio movimento a partir desse repertório que eu já trazia. Eu não precisei anular esse repertório para descobrir uma outra dança, né? Eu pude aproveitar esse repertório para descobrir a minha dança. Essa ideia me interessou bastante. Aí a gente montou o Coletivo 22. Só que depois que eu termino a graduação, eu volto aqui para São Paulo e encontro com uma galerinha que eu já tinha vivido uma coisa muito especial lá no Abaçaí. E aí essa galera, nesse tempo que eu fui e voltei, eles continuaram no Abaçaí, se aprofundaram na pesquisa sobre cultura popular, o Tom, a Vivi, o Fábio, outras pessoas. E eles, Renatinha, a gente quer trabalhar com você, vamos lá, vamos junto. Eu estava fazendo mestrado, digo, olha, agora eu não consigo fazer outra coisa senão essa pesquisa aqui do meu mestrado, do meu doutorado. Vem comigo? E eles vieram, assim, compraram a loucura, porque estava tudo muito em processo, né, Tom? Estava tudo sendo descoberto. Fernandinha também acompanhou um pouco dessa história, né, Fê? Estava tudo sendo descoberto, eles vieram junto, então trouxeram também a bagagem deles, né, que era um estudo bastante aprofundado aí nas manifestações de cultura popular de vários lugares do país, né? Depois vieram pessoas da minha casa de capoeira, que é o Centro de Capoeira Angola, Angoleiro Sim Senhor, do Mestre Plínio. E aí a gente foi se descobrindo junto, a partir também das minhas pesquisas nesse encontro. Quando eu mudo para Goiás, em 2010, eu mudei para Goiás em virtude de ter passado num concurso na Universidade Federal de Goiás, né? Estava assim, iniciando um curso de dança. Eu tive o prazer de poder participar da formulação pedagógica de um curso de dança que hoje eu coordeno. E aí o coletivo começou a acontecer lá também, né? O coletivo começou a acontecer lá em Goiânia, continuou acontecendo aqui em São Paulo, aos trancos e barrancos, né? Gingando, e aí o coletivo acontece lá. A gente teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos envolvendo o elenco de São Paulo e o elenco de Goiânia. Esse é um que está passando aí agora, é o Moringa. Eu normalmente não danço, eu só dirijo. Só não, porque não é pouco, né, Carmen? Mas eu, em geral, fico na função da direção, mas esse trabalho aqui eu resolvi dançar, é o Moringa, junto com o Tom, o Vinícius Bolevar e o nosso músico, Diego Amaral, porque o nosso trabalho também tem esse traço da gente ter uma proximidade muito grande da música ao vivo. A gente encerra, então, com música ao vivo? Eu queria só ler um trechinho do meu livro e apresentar para vocês um personagem semificcional que eu criei para simbolizar um pouco essa força de que eu falei aqui para vocês. E aí, meus camaradas me ajudam a encerrar. Primeiro, eu cito uma frase do Eduardo Oliveira. Corpo é imanência. O corpo é consequência da circunstância e do contexto. Um corpo se faz na multiplicidade dos eventos, dos fluxos que o atravessam. José Firmino da Silva. Seu Firmino, na verdade, não é pernambucano, é baiano de São Félix. Mas, mesmo se fosse pernambucano, mesmo se fosse de Pernambuco, em São Paulo, onde mora há muitos anos, seria baiano. É assim que dizem dos nordestinos de toda a ordem. Até mesmo se o caboclo for paraense, é baiano. Para seu Firmino, tudo bem. Seria tão pernambucano quanto é paulistano.
muito embora não se esqueça do som e nem do cheiro do rio Paraguaçu, que divide São Félix de Cachoeira. Foi lá que o velho passou boa parte da vida. Talvez nem tão boa assim. Mas é com saudade que ele conta que foi no recôncavo baiano que comeu no mesmo prato samba, capoeira e candomblé. A fala mansa, o semblante tranquilo, o sorriso branco e jovial enganam. O velho é malvado, é cheio de mandinga. Uns acreditam que tem 50, outros que já passou dos 70. Só de brincadeira repetem, desapercebidos, que preto quanto pinta tem 3 vezes 30. Sobre esse assunto, seu Firmino nada diz, desconversa. Faz-se desentendido. Eu bem sei, e de fontes seguras, que seu Firmino está para completar seus 400 e tantos anos de peregrinação por essas terras do Brasil. Foi um preto velho do terreiro lá do Pai Mané que me contou. Diz que em vida ocupavam a mesma senzala que naquela época o velho já era velho. Disse também que foi na travessia do mar que um feiticeiro quimbundo fechou seu corpo. Por cima do mar eu vim, por cima do mar eu vou voltar, por cima do mar eu vim, ai, por cima do mar eu vou voltar. Linda, obrigada. Vamos seguir com Kleber Amâncio. Onde está o Kleber? Opa, desculpa. Amâncio está lá na ancestralidade. Que bom, então. Pelo menos ele está presente. Kleber foi selecionado na nossa chamada. O Kleber, acho que muitos de vocês conhecem, é intérprete de teatro e dança, encenador e arte educador, mestre também em artes pela Unesp, diretor do Visível Núcleo de Criação e encenador da Capulanas. As meninas estão aqui, a Débora. Cadê? Débora ali. Oi. Dar um oi também para o Rui e para a Luli, estão ali também, escondidinhos. Integra o Grupo Terreiro de Pesquisas e Investigações Cênicas e o Fórum de Danças Contemporâneas, Corporalidades Plurais. O Kleber Amâncio Lourenço Amâncio, vai falar um pouco hoje sobre a carreira dele e também um pouco sobre o Negro de Estimação, né? Isso. Primeiro, também quero agradecer a possibilidade de estar aqui, né, no espaço. Eu me inscrevi no projeto. Quando eu vi o projeto, eu falei, vou me inscrever, porque é um espaço para poder conversar, dialogar, apresentar o que eu faço, o que eu penso, enfim, e as pessoas com quem eu dialogo também. A fala é uma fala curta, né? Então, na verdade, eu fiquei pensando em apresentar mesmo a minha trajetória, porque para poder entender o trabalho que eu faço. Eu sou pernambucano, assim como seu Firmino. Não, seu Firmino é baiano. Mas baiano, tudo bem. Amâncio Lourenço, pernambucano. Dá tudo certo. Mas eu tenho certeza que eu tenho um pezinho na Bahia, que eu adoro a Bahia. Eu sou pernambucano, nasci em Caruaru, numa cidade do interior, do Agreste pernambucano, e morei muito tempo da minha vida no Recife, e o período da minha trajetória profissional, o grande período da trajetória profissional, se deu no Recife, na minha formação. Fiquei lá que eu fiz licenciatura em Artes Cênicas, na Universidade Federal, e trabalhei com companhias e diretores lá. Eu começo a dançar pequenininho também, aí vai passar algumas imagens dos trabalhos em dança que eu tenho, que eu selecionei os trabalhos solos, na verdade, para poder falar um pouco da poética que eu desenvolvo. Depois eu vou falar especificamente dos trabalhos, mas continuando aí a apresentação, eu começo a dançar samba em casa também, tem essa relação mesmo de nascer em Pernambuco, a gente tem muitas festas populares. E aí, por ter muitas festas populares, ali o corpo, ele automaticamente a gente está ligado a isso, né? Então, Caruaru tem uma tradição muito grande de forró, uma festa junina muito grande, e é daí que vem essa lembrança do meu início de dança. Com 6, 7 anos, dançando forró, muito, dançando forró na rua, nas festas,
e esse prazer pelo corpo, pela dança, pela brincadeira, né? A minha família também tinham carnavalescos na minha família, então meus avós ouviam muito samba enredo, e eu cresci ouvindo samba enredo bastante. Tinha muitas festas, e aí o samba estava presente ali, e aí lá a gente estava dançando, e a coisa ia se constituindo. Com 10 anos de idade, eu começo a fazer teatro. 10, 11 anos de idade, eu passo a fazer teatro na escola e depois em grupos amadores nas cidades onde eu morei com os meus familiares. Fazendo teatro, eu fui chamado para fazer dança. Uma dona de uma academia, uma coreógrafa, me convida para... eu tinha 11 anos e você quer estudar dança? E eu tinha esse gosto com a dança muito grande, gostava de dançar, tudo batia, um negócio estava dançando. E aí eu fui estudar dança e fui estudar balé e jazz. Foi no estudo formal, né? Foi essa a porta de entrada. E aí fazendo teatro o tempo inteiro. Chega um momento na minha vida que eu vou trabalhar com um grupo de danças populares na adolescência. E aí eu começo um primeiro contato também mais formal com as danças populares, frevo, maracatu, principalmente as nordestinas, né, as pernambucanas também, ali daquele contexto. O grupo chamava Grupo de Danças Folclóricas Asa Branca. E aos 17, 18 anos eu mudei para o Recife. Também tem uma passagem, assim como o seu Firmino, pelo Pará. Eu e o seu Firmino, a gente está... Meus pais foram morar no Pará, e lá no Pará também eu tive contato com danças tradicionais, o carimbó, o lundum, nos grupos de teatro que eu participei lá. Então, a minha formação se dá no teatro e se dá na dança. E passando por vivências com a cultura popular. Aos 17, 18 anos, eu fui morar no Recife, e de lá fiquei até vir para São Paulo para fazer a formação. Eu fiz a licenciatura em artes cênicas. Eu trabalhei com companhias de dança, como eu tinha essa formação híbrida, né? O balé, a dança moderna num determinado momento, o teatro. Fui trabalhar com companhias profissionais de dança da cidade, dancei com a Compassos, companhia de dança, e passei 7 anos numa companhia chamada Grupo Grial de Dança. E esse é um momento bem importante da minha formação, porque no Grupo Grial é um grupo que foi fundado por uma coreógrafa chamada Maria Paula Costa Rego e pelo Ariano Suassuna. E tinha esse pensamento de uma pesquisa de dança contemporânea partindo do contato com as danças populares de Pernambuco. E aí eu tenho um contato maior com essas manifestações, especificamente o maracatu, o frevo, a dança, e o cavalo marinho, sobretudo. Esse tempo no Grial me fez aprender muita coisa, né, como artista, porque foi uma companhia onde a gente pôde viajar muito, trabalhar muito mesmo na prática, dançar desde em grandes teatros a dançar em rodoviária, a dançar na rua, até porque a poética do grupo eram trabalhos que eram apresentados na rua, sobretudo. Foi uma grande escola, mas também um momento de muitas questões em relação ao corpo negro, porque era um espaço onde, como nós pesquisávamos especificamente algumas manifestações, como o cavalo marinho, e o pensamento do grupo tinha essa divisão entre bailarinos populares e bailarinos eruditos, então existia essa dicotomia. Então, eu vivia vários questionamentos, e quando eu saí da companhia, que é quando começa essa fase do trabalho mais autoral, eu me perguntei, e agora? Porque eu tenho uma formação bem híbrida, tenho vivências com danças populares, mas não nasci na tradição, assim como o filho do mestre do qual dançava comigo no grupo. Né? Então, tinha lá o filho do mestre do cavalo marinho que dançava, a gente tinha que aprender aquela movimentação, adequar no nosso corpo e repetir aqueles códigos. E, então, eu comecei a me questionar como criador, aí onde é que eu estou como criador, aí nesse processo de criação. E quando eu saio da companhia e resolvo, muito inquieto, resolvo começar a investigar a minha corporalidade, né? Para onde vai o teatro na minha dança? Onde é que está o teatro na minha dança, já que eu tenho uma formação em teatro? Será que é possível juntar a dança e o teatro? Será que para eu mostrar que sou negro,
eu tenho que fazer uma dança que esteja presente tais manifestações das quais eu não tenho uma formação legítima? Será que eu não vou não vou estar na função do antropólogo, aquele que vai a campo, bebe da fonte e leva para a cena? Né? Existem vários casos. Mas eu me perguntei isso, sim. E aí, me perguntando, os meus trabalhos, os 4 trabalhos solos que eu tenho, versam sobre a questão da identidade. Partem das minhas questões identitárias e essas questões identitárias que se identificam com outras. Né? E aí, o primeiro trabalho vem o Jandira, que é o primeiro trabalho que passa por uma discussão de gênero, corpo masculino e feminino, a partir de um poema do Murilo Mendes. O segundo trabalho, que começa nessas imagens aí, é o Negro de Estimação, que é uma adaptação do livro Contos Negreiros, do Marcelino Freire. O terceiro trabalho chama Estar Aqui ou Ali, que é um trabalho de intervenção, é feito na rua, terminou sendo um trabalho, começou no palco, e aí todo o trabalho de pesquisa acabou indo para a rua e virando um trabalho de intervenção pública. E o último trabalho chama Ensaio para Camuflagem, que é um trabalho que está em processo de criação, começou em 2015. Então, essas questões elas apareciam no trabalho, né? Eram questões que apareceram no trabalho porque partiram de mim. Então, como eu me movimento, eu preciso... Isso muito baseado na experiência que eu tive no Grial, né? Até para poder encontrar essa poética, eu precisava também questionar aqueles códigos que estavam no meu corpo de 7 anos de vivência, né? De uma maneira muito, eu considero, muito sadia mesmo. Então, esses trabalhos surgem, esse é o último, Ensaio para Camuflagem, esse é o Estar Aqui ou Ali. Esses trabalhos surgem querendo falar dessas questões de identidade, de ser negro, de ser gay, de ser nordestino. Né? O Estar Aqui ou Ali fala sobre essas questões do estereótipo de ser nordestino, todos os elementos que vão identificando a gente como brasileiro, como nordestino, como marginal. Né? E, em 2011, eu vim morar em São Paulo para estudar, para continuar meus estudos, e aí vim fazer mestrado aqui. Aí fiz o mestrado na Unesp, com a Mariana Monteiro como orientadora, que é o do grupo de pesquisas, Grupo Terreiro de Pesquisas. Fiz o mestrado, e no mestrado eu falo sobre essa experiência, essas questões da vivência com o Grial, essa relação do popular e do erudito, do corpo brincante, da ideia de corpo brincante, e amparado num conceito do pesquisador Jeca Liggero, que ele fala de motrizes culturais. E aí na minha dissertação eu faço uma leitura e chamo de corpo motriz, que é esse caminho aí que me interessa pesquisar, que é o repertório corporal de cada criador. E aí, independente de ser negro ou não, mas sendo negro ainda por cima, né, existe ali um histórico, existe ali um repertório X que vai ser lido, mas essa leitura necessariamente não precisa ser a partir de matrizes. Eu não preciso necessariamente identificar esses códigos de tais danças. Isso é o que me interessa, né? Mas como eu passo por esse universo, por essas energias, ou por essas construções ritualísticas que são cênicas? Porque eu não sou da tradição. Eu gosto da tradição, eu vou na tradição para me divertir, para dançar, assim como os brincantes fazem, mas eu sou um artista que tem uma formação formal, vou dizer, né? Acadêmica, sei lá, enfim. Institucionalizada. Nem institucionalizada, mas eu não quero negar o caminho técnico que também fez parte da constituição do meu corpo como artista. Então, este é o meu corpo e é a legitimidade do meu trabalho. Então, eu procuro mergulhar nessa corporalidade, nessa identidade de cada intérprete, de cada criador, para a criação surgir a partir disso, né? Então, Kleber? Oi? Eu vou ter que interromper. Tudo bem. Por a gente conseguir chamar aqui também o Rafael Rocha, e a gente segue na discussão. Desculpa cortar, mas é porque olha o meu povo ali, ó, me olhando ali, ó.
Todo mundo tá assim, ó. Diane, vamos lá. Só pra você para concluir, tá bom. então, esses trabalhos apontam esse caminho. Né? E como professor, quando eu trabalho como professor, como encenador, trabalhando com atrizes ou com bailarinos e bailarinas, é por esse caminho que eu vou, da busca eu acho que eu trabalho mais no campo da memória mesmo. Né? E essa memória pode passar pelo campo das danças populares ou não. Pode ser um corpo negro que tenha tido formação no balé clássico, pode ser um corpo negro que tenha tido formação na capoeira. E aí esse corpo é que vai ser a alavanca para a criação. Esse repertório é essa memória ou essa vivência que vai ser a alavanca para a criação. Isso na forma como eu venho trabalhando, assim, e me interessa trabalhar. Né? Obrigada, vamos bater palma. Eu estou com muitas questões, com vontade de ficar aqui até... Mandar botar um banquinho aqui e a gente ficar até mais tarde. Vou chamar aqui o Rafael Rocha, por favor, Rafael. Rafael, mais conhecido como Rapzilla, é rapper, compositor, apresentador, dançarino, coreógrafo e produtor cultural. Ele faz parte do grupo Expressão Urbana, que é um grupo de dança e percussão artesanal formado em 2014, que usa sua arte como veículo de inclusão, transformação, informação e superação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né? Quando a gente, na verdade, um amigo indicou para a gente, olha, tá tendo tal edital, se inscreve, talvez vocês consigam ir lá para falar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem. E, junto comigo veio a Daniele e a Verônica também, que são integrantes do grupo. Oi, elas estão Daniele. ali, tá? Muito bom elas estarem aqui também. E antes de eu falar um pouquinho sobre o grupo, acho interessante eu falar um pouquinho, né, de mim, assim, um pouco da trajetória, um pouco da dança. Bom, eu comecei a dançar mais ou menos com uns 14 anos. Foi assim por influência de familiares, né? O meu pai, ele tocava em bailes, então sabe aqueles bailes que hoje a gente fala que é nostalgia, né? Então eles tocavam. Eu lembro quando eu era pequeno e ele saía com a perua, muitas caixas, né, de vinil e as picapes. Então aquilo ficava. Muitas vezes eu acompanhava ele, muitas vezes, sabe, era bailes que eles faziam no bairro mesmo, não eram lugares muito longe. Então eu via o pessoal dançando. E então aquilo já desde muito pequeno já era uma coisa que já chamou a minha atenção, né? Que eu tive essa vivência, né? Então aí logo depois, por intermédio de outros familiares também que dançavam, teve aquele boom, né, da época da São Bento, né, com o hip hop. Então aquilo era uma coisa que eu olhava eles dançando e assim, acho que um fato bem engraçado que eu gosto bastante de falar é que eu chegava neles e eu falava, olha, me ensina a dançar isso, me ensina. Eles olhavam assim para mim, tipo, não, sabe? Você quer o quê? Deixa a gente dançar aqui, entendeu? E só fica olhando. Então, eu ficava olhando eles dançando. E, sabe, aquilo me cativou de uma forma que eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer isso. Era mais pelo acho que, assim, entre aspas, o glamour daqueles movimentos. Então, e algo que era também inédito, né? Na época que surgiu era inédito, veio para cá, então falei, preciso dançar isso, é muito legal, é muito diferente, nunca tinha visto isso, então veio aquele interesse pela dança, e aí logo depois a gente costuma dizer que quanto ao hip hop, a nossa maior escola é a rua, né? A gente costuma muito dizer isso. Né? Hoje em dia a gente já vê muitas formações referentes ao hip hop, sobre a dança, né? o breaking, né? O hip hop dance, em uma forma em geral, a gente já vê bastante disseminado, em muitos lugares tem bastante formação, mas só que nos anos 90 era muito difícil, né? Eu lembro que a gente pegava as fitas cassete, que era tirado cópias e cópias, ia passado para o amigo, tirava cópia, e você colocava aqueles vídeos que eram em inglês com a legenda em coreano, né?
com a legenda em coreano, e você ficava assistindo e reproduzindo aqueles movimentos depois na frente do espelho, e você, né, ficava ali, assistia, voltava assistindo para você conseguir pegar a técnica do movimento para você conseguir executar de forma, né, de forma correta, de forma certa, perfeita, né? E então, aí logo após isso, eu tive o meu primeiro grupo de dança. A gente dançou junto durante mais ou menos uns 4 anos, mas nesse primeiro grupo que eu tive, a gente dançava era mais por outras questões. A gente ainda não tinha mais assim o que a gente faz hoje com expressão urbana, né? Que a gente faz um enfrentamento hoje referente a muitas questões, né? Então a gente dançava para se divertir, a gente achava muito legal, entendeu? A gente, sabe, estava em vários lugares, então a gente dançava mais para se divertir. Era uma coisa que a gente gostava muito de fazer, não que eu não goste agora, né? Mas a gente fazia mais com esse interesse da diversão, né? Daquela fuga, né? Uma fuga parcial, né? Da nossa realidade, do que a gente vivia e das limitações que a gente tinha, né? Quanto a gente como jovem, negro, entendeu? E periférico. Então era meio que a nossa válvula ali, sabe, de escape. A gente buscava na dança, que trouxe, né, que essa válvula logo depois se tornou algo mais profundo dentro da gente, entendeu? Dentro de mim, entendeu? E aí, como o hip hop ele já era uma questão muito forte em mim, eu conheci também as outras linguagens, né? A música, o rap e o grafite. Hoje eu sou rapper, também sou parte do grupo Expressão Urbana. E aí o rap também ajudou nessa construção, né, para que hoje a gente pudesse trazer o que a gente, né, o que a gente traz com o grupo Expressão Urbana, né? O rap, eu posso dizer assim que ele foi assim a chave assim, né, que introduziu na mente assim para poder abrir para outras diversas questões, né, e sair um pouco lá daquela bolhazinha que a gente vivia. Então foi assim fundamental para que a gente pudesse construir o espetáculo Raízes e Resistência, que é o que a gente está apresentando hoje, né? Falar um pouco sobre esse espetáculo. O objetivo assim maior do espetáculo, assim, a forma que a gente resolveu construir, foi a gente foi mesmo para pesquisa de campo, né? A gente via que tinha muitos trabalhos interessantes, né, desses corpos negros em movimento e dialogando e expressando, né? E a gente quis trazer isso para a gente de uma forma, como a gente vai conseguir atingir as pessoas do bairro que a gente mora com questões que a gente presencia todos os dias, desde quando o Brasil é Brasil, né? Então, aí falou assim, como é que a gente vai dialogar isso? Como é que a gente vai fazer esse enfrentamento? Como é que a gente vai fazer as pessoas criarem esse ponto de interrogação quanto ao que a gente está trazendo com o espetáculo? Então, a gente pegou o hip hop e outras linhagens de danças urbanas, a gente trouxe dança afro, maculelê, dancehall. Então, a gente pegou vários ritmos, né? E a gente criou um espetáculo onde a gente fazia uma história, né? A gente voltou lá nas tribos, né, africanas, e a gente contou desde da colonização, tal, e depois da diáspora, depois a gente trouxe um pouquinho aqui para o Brasil, e aí a gente falou das questões raciais, e aí a gente trouxe isso, e aí no final do espetáculo a gente colocou bastante partes cênicas também, que foi bastante importante para a transição de cada linguagem, né? E aí, ao final do espetáculo, a gente faz essa coisa que é bem explícita mesmo, sabe? Acho que eu posso dizer que é uma coisa assim, que é bem, sabe, grotesca assim, que é para ficar bem visível, entendeu? Para não ficar algo, como posso dizer, algo, sabe, maquiado assim. A gente sabe, como posso dizer, se pôs nu diante dessas questões,
né? E colocamos bem explícitos quanto a isso. Então, a gente colocou algumas palavras, né? Racismo, machismo, homofobia e outras dentro do espetáculo para a gente conseguir abordar essas questões através da dança. E aí, através disso, a gente causar esse enfrentamento, começando pelo bairro onde a gente mora. Entendeu? Acho que eu costumo dizer que é uma mudança que tem que ser de dentro para fora, né? Então você busca isso em você, aí depois você vai semeando, né? Você vai passando adiante. Então foi isso que a gente procurou fazer. Aí, em cima disso, a gente criou esse espetáculo Raízes e Resistência. Obrigada. Eu que agradeço. Ainda foi super pontual. 10 minutos cravado. Tá. Vou abrir aqui, porque eu já me estendi demais. Essa luz está muito forte. Eu não tinha visto a Flávia Rosa ali também. Oi, Flávia também das Capulanas. Vou repetir, a Luciane Ramos também está aqui. Então, quem quiser trocar ideia, a Luciane foi a nossa consultora de dança. O Rui Costa foi o nosso primeiro convidado. Está todo mundo aqui, ó, escondido. E aí vamos trazer as perguntas, as dúvidas. Eu cortei o Kleber, chamei ele de Amâncio. Então, tem muita coisa para vocês perguntarem. O que foi? Eu vou perguntar o real sobrenome, de onde ele veio, perguntar tudo de novo. E o Rui não é Costa, é Moreira. Olha, veio aqui, trocaram esse slide, trocaram os nomes na minha cabeça, tá um negócio sério hoje. Boa noite, eu sou o Dimas. Não é uma pergunta, eu queria ouvir mais sobre O Corpo Negro Nunca Vai. Nossa. O Corpo Negro Nunca Vai? Foi para tu? Antes de você responder, deixa eu só... Ô, Ed, a gente pode até que horas? 11, meia-noite? Meia-noite e meia? Tá bom, a gente vai indo, então. Tá tudo liberado. É uma ideia de um corpo que ele é cíclico, né? De que não há ideia de morte, né? Não há ideia de finitude, de fato. Passa por uma ideia de que a resistência é resistência e há sempre testemunha. É disso que falo. Só que falo poeticamente, né? E não religiosamente. Não, mas digo, no cotidiano mesmo, no movimento histórico desse corpo negro que nunca vai. Só pedir para você falar no microfone que a gente está com as Tá. pessoas lá em casa assistindo a Desculpa, eu gente. deixei muito subjetivo e não elaborei, né? Porque quando você fala O Corpo Negro Nunca Vai, me vem história, me vem tempo, me vem, né, essa linha do tempo. Me vem para mim tem um corpo grande mesmo expandido hoje, na onde eu posso ver que é a cidade de São Paulo, no teatro, na dança negra, né? E esse movimento não aconteceu hoje, já aconteceu antes. Esse corpo negro nunca vai, né? Então, quando você fala, são esses elementos também, talvez, que eu estou trazendo, mas você está olhando para quê? Que imagem é essa que você está olhando quando você fala O Corpo Negro Nunca Vai? Primeiro que não é... Vamos ver se eu entendi também, né? O que você está dizendo. Eu não estou trazendo o vai como algo que acontece. Não é o corpo negro não acontece. Não é nesse sentido, né? Que o corpo negro não morre. Não há a experiência de finitude tal qual a gente conhece, né? Numa certa ideia, né? É um processo de continuidade permanente. É disso que eu falo. Aqui na cidade de São Paulo ou em qualquer outra cidade. Porque, se assim fosse, né, a gente não estaria conversando aqui agora, né? A afrodiáspora jamais teria acontecido. A gente não civilizaria as outras culturas como a gente civiliza.
né? A gente é o tempo inteiro civilizador. Então, é muito nesse sentido. Não sei se agora foi. Tem aqui. Opa, oi. Desculpa. Eu sou o Douglas, de um coletivo chamado Fragmento Urbano, e é uma pergunta ou provocação que ainda está em construção aqui. Então, vou tentar elaborar ela. Por entender a importância de um espaço como esse, ter promovido negras e negros estarem nesse lugar de fala, com essa estrutura, né? Com pessoas assistindo em casa, com um lugar de privilégio, que outras pessoas vão ter acesso a essa imagem, né? E aí estou aqui, inclusive, não fazendo só uma provocação a quem está aqui no lugar de fala, mas também à instituição, para que a instituição pense nisso. Como se elabora com essa fissura criada aqui de tantos pensamentos, outros espaços dessa instituição Itaú, proporcionar que esses criadores, esses pensadores, essas criadoras, continuem, né, aí com um subsídio, vou falar do capital mesmo, continuarem construindo esse lugar que, para a gente, é fervoroso. Então, e como vocês veem isso, né, das instituições privadas que precisam, inclusive, compreender, nesse país, a sua responsabilidade social. Inclusive, marcando, hoje, numa esfera pública, de que o nosso subsídio de fomento à dança sofre aí um retrocesso em muitos aspectos, inclusive financeiro, do entendimento das estéticas e coisas do tipo, né? Por fissuras nas leis. Então, enfim, abre-se um novo edital que se compreende que o investimento é quase mercado. Circula, cria e pronto, acabou. Eu estou frisando assim de maneira muito porca, tá? Porque, enfim, eu acho que merece mais atenção. A gente está nesse processo de entendimento disso que está acontecendo ainda, então merece muita atenção e discussão, né? Então, só estou frisando aqui. Então, está aí. Pode, claro. Boa noite, gente. Eu sou Luciane. Somando a conversa do Douglas, quer dizer, pensando que esse é um espaço de privilégio, é um espaço de poder e um espaço que a gente tem competentemente ocupado, isso é importante, isso aqui é prova disso também. Em 2017, um tempo onde a gente tem questionado e sofrido nas carnes uma deterioração do valor que já, pensando nós, artistas da dança, já recebemos desde muito tempo as migalhas, né? E hoje, e aí essa semana toda, as semanas que se passaram, isso vem se tornando mais grave ainda, sobretudo na cidade de São Paulo, diante do que o Douglas já explicou e que não cabe falar agora. Mas, tendo a percepção dessa travessia que a gente fez desde o começo, e sabendo que isso é ainda um encontro, uma mobilização muito pequena diante de tudo que a gente ainda pode fazer e deve fazer, queria só chamar a atenção para um percurso que a gente fez e que visibiliza e que mobiliza o que a gente é enquanto artistas pretos e pretas na dança, abertos em relação com o mundo, que é as nossas capacidades de produzir historicidade e as nossas capacidades de produzir multiplicidades, né? O pensamento hegemônico nos coloca em caixinhas, e a gente já discutiu isso há tempos atrás, né? Então, quando Renata fala
Quer dizer, quando traz o pensamento da encruzilhada, quando Carmen chama atenção para essa representação que está nas imagens que ela produz como artista, como cineasta. Quer dizer, que caminhos que a gente é capaz de extravasar, que caminhos a gente é capaz de abrir, quer dizer, que caminhos a gente, de fato, abre, e como esse espaço é fundamental, esse e outros que a gente tem cavado, que a gente tem feito, para dar a ver e reforçar a nossa multiplicidade. Multiplicidade enquanto artistas que se alimentam do jogo, do ritual, da relação, da encruzilhada, do segredo e do mistério. Né? Multiplicidade como artistas e como pensadores e pensadoras intelectuais da dança. Tem gente aqui da academia. Essa academia que eu chamo a atenção é uma academia orgânica. É uma academia. Nós somos artistas e acadêmicos. Ocupar esse lugar é fundamental, porque algumas estruturas só vão ser rachadas, fissuradas, se esses lugares, com a nossa competência e com a nossa perspectiva ampla do mundo, né, Fredson? Que a gente está junto tentando terminar nosso doutorado, porque a dureza também. Então, somos isso também, somos ativistas também, somos artistas que trabalham, quer dizer, e que estão, o que eu quero chamar a atenção é a multiplicidade que acontece a partir da relação, né? Ao contrário do que se suspeita sobre a gente. Então, só para chamar a atenção de que esse encontro com essas pessoas, com essas pensadoras e pensadores, acho que só fortalece e dá a ver o quanto a gente transborda, o quanto a gente tem historicamente transbordado. Né? É isso. Douglas, falando sobre o que você... É que a Luli tocou em várias questões também aqui que eu ia falar, então não vou ser redundante. Mas eu acho que tem a questão do espaço da visibilidade, da ocupação. Se o projeto, de alguma maneira, da ocupação, o projeto está acontecendo, tem outros projetos que estão acontecendo também, mas tem essas pessoas que são negras estão produzindo esse projeto dentro da instituição, né? E eu acho que nós precisamos ocupar essas instituições para poder trazer essa produção artística. A Luli fala de uma coisa que tem a ver com a historicidade, que existe uma produção artística primeiro. Né? Então, você falou uma coisa do tipo circular, pronto, na ideia do novo edital, tudo bem. Porque existe uma produção artística, existe uma história, e não só no estado de São Paulo, né? No Brasil inteiro. Né? Existem produções, existem contextos muito específicos. E eu acho que já há uma mudança, né? As coisas estão acontecendo, estão em movimento. As coisas estão em movimento. Não que melhoraram, não é que estão resolvidas, mas elas estão em movimento. E cada vez mais um pronunciamento, uma visibilidade das ações artísticas que eu acho que é o estalo da mudança também, para produzir capital, para produzir outras coisas. Né? Porque a gente sabe que acontece, que as manifestações, os grupos, a gente sabe que acontece, mas o grande não sabe que acontece. Eu não conhecia o trabalho dele, talvez ele não conhecia o meu trabalho, assim como não deve conhecer o seu, e assim sucessivamente. Então, eu também acredito que a mudança se dá quando você tem muita consciência e muita verdade da sua história, do que você está fazendo, onde você estiver, né, e daquilo que você produziu. Então, tem questionamentos que precisam ser estéticos também, precisam ser artísticos também, na linguagem também. Porque aí, se essa linguagem se fortalece, ganha espaço e se mostra, essa linguagem pode catucar as outras instâncias políticas, como, de alguma maneira, aconteceu nesses 2 últimos anos no edital do fomento. Né? Eu participei de duas comissões, e na minha comissão na primeira comissão que eu participei, teve a grande polêmica do que é dança contemporânea ou não, em relação aos trabalhos com danças populares. 1 ano depois, houve uma mudança significativa na entrada de grupos.
né? Porque a discussão começou a acontecer, já vinha acontecendo antes, claro, mas ela eclodiu, e eu acho que os grupos também, eles vêm legitimando essa discussão porque vêm mostrando o trabalho cada vez mais. Uhum. Eu só queria responder, obviamente que não posso responder pelo Itaú Cultural, seria muito legal se o Vini tivesse aqui. O Vini já foi, né? Que é o do comitê, que ele foi que apresentou hoje para a gente. Mas, como eu estou muito perto do programa e venho acompanhando desde o início, eu acho que é justamente esse o grande desafio, o desafio que eu me coloco aqui dentro, enquanto a pessoa que presta um serviço, que está tendo esses diálogos, que é como que a gente consegue cruzar a programação do Diálogos Ausentes, cruzar a pesquisa realizada pelos especialistas do Diálogos Ausentes com as outras áreas em outros programas. Ou seja, como que a gente consegue ir além de falar de nós mesmos e de também ser subsidiados, comissionados com trabalho para falar sobre o que a gente quiser. E eu acho que, eu achei muito importante você falou sobre o campo estético, né? Porque eu acho que passa também por outra questão, que é como que a gente também vai conseguir trabalhar com a estrutura que a organização nos oferece. Será que ela, às vezes, não é enrijecida demais para as nossas propostas? Como que a gente também intervém esteticamente a ponto de que a gente abale essas estruturas raciais da instituição? Então, eu acho que também, hoje, uma grande discussão que eu tenho aqui é também sobre formato, né? Como que a gente desenrijece a instituição, né? E não tenho como falar muito sobre quais são os planos, quais são os... eu sei que o Diálogos Ausentes ele permanece esse ano, e óbvio que eu acho que toda a nossa iniciativa e tentativa é que a gente consiga, de fato, estar presente em toda a área, independente do Diálogos Ausentes. Que o Diálogos Ausentes acabe e ele se torne presente na instituição, anualmente, diariamente, mensalmente. Esse é o desejo. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né, discutindo, por isso que a gente resolveu botar nossa cara, enfim. Mas seria legal se o Vini tivesse também para ele dar um depoimento. Mas essa discussão perdura, a gente está sempre aqui, a gente vai estar aqui em literatura, depois a gente volta para a música, e a gente tem a oportunidade também de ouvir um pouco mais da própria instituição sobre os planos futuros. Tem mais alguém aqui? Oi. Oi, boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo. Eu só queria dividir uma reflexão com vocês. A Carmen, especificamente, falou sobre um trabalho de formiguinha que se faz, né? E que ela gostaria que esse trabalho fosse acelerado, né? E aí eu fiz uma reflexão de uma leitura que eu fiz até recentemente, e há 200 anos atrás, exatamente, quando Dom João VI estava aqui no Brasil, a corte portuguesa veio fugida para o Brasil, nós tínhamos um major chamado Vidigal, no Rio de Janeiro, que deu origem ao Morro do Vidigal, a favela do Vidigal, que reprimia assim ferozmente a capoeira de que ela vinha falando, né? E daí ela está fazendo um paradigma com a dança clássica tradicional e falando que essa dança também é clássica pelo tempo e por tudo mais. E assim, eu acho que a gente avança, às vezes, muito mais lentamente do que a gente gostaria, porque nós temos uma cultura muito nova no Brasil. Em 1808, 2,5% só da população era alfabetizada. Isso há 200 anos atrás. Então, na verdade, nós não somos um país de 500 anos, nós somos um país de 200 anos só. As províncias, na época, os estados, não se comunicavam, não haviam estradas, não haviam nada. Aqui era uma colônia de exploração, ponto. Então, o país começou, de alguma forma, 200 anos atrás. Então, acho que a gente contextualizar isso é importante quando a gente compara o que a gente avançou com uma cultura milenar europeia. É difícil a gente, às vezes, reconhecer que a gente avançou, mas a gente avançou e está avançando. Talvez, eu não tenho ilusão de que a gente vai ver todos os avanços que a gente gostaria. Eu, que sou mais velho que vocês, principalmente. Era só essa reflexão que eu queria dividir. Está rebocado que eu vou ver.
Boa noite. Meu nome é Verônica. Eu queria levantar um questionamento também, que eu danço desde os 2 anos de idade, mais ou menos. E eu estou escutando falar muito aqui sobre conquistar espaço. E falando de diálogos ausentes, onde eu resido, que é a Zona Leste de São Paulo, tem muita ausência de cultura referente à dança. E eu queria entender, quando vocês falam sobre conquistar espaço, como chegar a isso. Porque amor à dança na Zona Leste, a gente vê que tem em todos os lugares. Tanto que agora, recentemente, começou fábricas de culturas, que na Zona Leste tem, só próximo de casa, tem pelo menos umas 2. E eu vejo, inclusive, minha prima se formou lá em balé clássico, mas a gente vê que eles vão lá, dançam, aprendem. Quando tem apresentação, tem uma plateia, assim, que Zona Leste, periferia, que é onde eu vejo que tem um grande público referente à dança. Não sei se por causa de bailes ou qualquer coisa do tipo. Enfim, queria saber, esse conquistar espaço, o que é? Nosso grupo Expressão Urbana, a gente se inscreveu em diversos projetos referente a... Abriu uma legislação ali, ou um projeto de lei, que vai disponibilizar uma verba para que a gente desenvolva projetos culturais aqui em determinado espaço. E todos esses projetos, em determinado momento, o governo cortou. Como que a gente conquista espaço sem ter os meios divulgados? Quando que a gente vai ter esses meios divulgados para chegar lá? Sei que, através do estudo, a gente consegue muita coisa. Só que dança, na região periférica, falo por mim, não sei se estou falando coisa que não faz muito sentido. Dança na região periférica eu faço por amor, mas é uma coisa que não chega lá. Eu danço desde os 2 anos, eu tenho 25 agora, e nunca cheguei a dançar, por exemplo, no Espaço Itaú Cultural. Quando falou, vocês foram selecionados, a gente ficou, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu queria mesmo saber como alcançar esse espaço, como deixar de ser ausente e se fazer presente. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho aqui. A gente tem 5 minutos. Papo 5 sério. minutos. 5 minutos. Agora que a discussão ia ficar boa. Pois é! Porque eu não consigo entender que o Brasil tem 200 anos com as culturas de fundação que temos. Então, na verdade, nós não temos 200 anos. As nossas transformações, elas são muitíssimo lentas e, muitas vezes, retrógradas, posso dizer, bastante retrógradas. É só olhar. Então, só vou parar por aqui por causa dos 5 minutos, mas quero dizer aqui, lhe fincar uma bandeira, dizer que o Brasil não nasceu há 200 anos e nós não estamos aqui há 200 anos. A outra coisa, eu fiquei pensando, Douglas, né? Eu acredito radicalmente em fortalecimento de base. São as bases que fornecem a matéria para as instituições correrem atrás das bases. Pelo que eu entendi, esse espaço que, evidentemente, Luciane tem razão, com muita competência, foi segurado e desenvolvido porque houve um projeto claro de uma base que disse não. Chega. Então, talvez a gente precisa trabalhar nas bases. Eu sei que base é uma palavra muito antiga, né? Mas, enfim. Estruturas. Né? Estruturas, então, é mais antigas ainda, eu nem entendo das estruturas. Né? Então, pronto. Mas talvez a gente possa pensar mais sobre isso. Como que a gente diz os nãos trabalhando nas nossas bases e como que a gente faz, então, essa ideia de mercado negro. E, pensando no que você falou, eu fico, às vezes, bastante preocupado que tem um determinado
um determinado momento na história do Brasil que todas as ações que se colocaram e se desenvolveram na periferia começou a depender de dinheiro público, de projetos. E eu não estou dizendo que a gente não tenha dinheiro, não tem que ter dinheiro para fazer o que a gente acredita, sonha e deve fazer. Eu só fico pensando sobre a dependência da solidariedade a uma ideia de capital neoliberal muito forte, que se desenvolveu nas últimas décadas e que talvez a gente precise pensar mais sobre isso. E agradecer pelo convite. Eu também queria só pontuar que, realmente, o espaço é muito pequeno, né, o tempo. Vocês viram que, quando começar a pegar fogo, a gente tem que ir embora. Dizer para a Renata que a gente merece muito parar em algum momento e criar uma imersão dentro da sua pesquisa, porque eu fiquei muito afim de entrar nela, de te ouvir mais. Eu acho que tem lugares muito ricos para a gente pensar novas formas, novos processos através desse lugar ritualístico. Então, quero te agradecer muito pela presença, por estar criando essas pontes, descentralizando essa cidade, descentralizando esse centro, São Paulo, lá em Goiânia. Agradecer também ao Kleber. Gente, eu sabia. Peraí, calma, né? Também não está desse jeito aqui o bagulho. Muito bom ter você aqui também. Espero que a gente também consiga fazer outras coisas. O Rafael, muito obrigada pela presença. Agradecer vocês também. Se quiserem só dar uma palavrinha, tipo, oi, gente, beijo. Agradecer vocês também pela presença. Que todo mundo volte para casa seguro, em paz, e que a gente consiga ter mais outros espaços de discussão sobre dança e sobre outras áreas de expressão. E um salve à erradicação do genocídio do jovem negro, homens e mulheres. Por isso que a gente precisa andar muito, muito apressadamente. Eu quero só agradecer. Foi? Já falou que acabou, né? Mas para eu falar. Alô, alô. Aí. Tá. Bom, queria só agradecer ao convite, a oportunidade. Eu acho curioso que, assim, sempre que a gente vai falar sobre arte negra, sobre performance negra, não tem jeito. A gente acaba falando de política e aí é isso. A gente vê que a gente tem um monte de limitação e a gente vê que a gente tem um monte de problema ainda para resolver. E eu gosto muito quando a gente aproveita esses espaços que são de direito, não são de privilégio, para falar da nossa arte, para falar das nossas concepções, para falar das nossas ferramentas, né, para falar dos nossos procedimentos, para falar da nossa arte, porque eu acho que esse, sim, é um lugar de enfrentamento. Obrigada a todos. Só tenho a agradecer também o espaço e o diálogo com as pessoas que estiveram aqui. E é isso, a gente vai se encontrando aí nas encruzilhadas. Eu também só queria agradecer o espaço, também o diálogo, a presença de todos vocês. Me senti muito, muito mesmo lisonjeado de estar aqui essa noite. Muito obrigada.